Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Eu sou Kátia Gomes e comigo as colegas jornalistas Samantha Peçanha e Fátima Uchoa. Oi, meninas. Oi, Kátia. Oi, Samantha. Oi, mais um programa, né, Samantha? Sim, e olha, já aproveitando, nós vamos começar esse programa de hoje com uma frase da nossa entrevistada que resume bem a trajetória de vida dela. Por aquilo que é o objetivo do 5º Constitucional, a experiência do campo, a experiência da advocacia, a experiência de ter trabalhado como doméstica, de ter morado no meio rural. Eu não trago a experiência somente da advogada trabalhista, mas de tudo o que vivenciei. Nossa, tem muita história aí, não é mesmo, meninas, Fátima? Com certeza, Samantha. Eu vou confessar uma coisa, viu? Eu estou bem curiosa para saber mais sobre a história dessa grande mulher. E você aí também está curioso, curiosa? Então continue com a gente. Vamos conhecer mais uma trajetória feminina de sucesso. Nossa convidada é Delaide Alves Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Seja muito bem-vinda ao 3 em 1, ministra. Muito obrigada. Muito bem-vinda, ministra. Muito obrigada. É uma honra participar desse programa do Superior Tribunal de Justiça, dedicado à mulher, à história de mulheres. Imagina, ministra, a honra é toda nossa de recebê-la aqui. E já para começarmos, a senhora é de Pontalina, no interior de Goiás, e saiu de casa com 14 anos, muito nova, não é? O que a motivou a sair de casa tão cedo, ministra? Eu nasci lá no meio rural, né? E fui criada ali num núcleo familiar, que meus avós maternos moravam ali, tios, tias, né? E quando eu tinha 10 anos, 10, 11 anos de idade, começou um programa que é um programa da Emater, né? Com jovens rurais. E esse programa, nesse programa ensinavam trabalhos manuais, trabalhavam os filhos dos trabalhadores rurais, das pessoas que moravam na comunidade, né? E fui muito incentivada por eles a continuar os estudos. Eu já gostava de estudar desde criança e esse incentivo ele foi fundamental para que aos 14 anos eu pudesse deixar o meio rural e mudar para a cidade, especificamente para continuar os estudos. E a senhora mudou para a cidade porque lá tinha mais oportunidade para a senhora desenvolver, né, os estudos, tinha mais pessoas, né, para conhecer. Foi por isso que a senhora mudou para a cidade? Também por uma contingência, porque a escola rural que eu estudei até a admissão ao ginásio, que naquela época tinha admissão ao ginásio, ela só tinha até o preparatório para admissão ao ginásio. Aí eu tinha duas opções, ou não continuar os estudos ou mudar para a cidade para estudar. E sem dizer que, como eu teria necessidade de ajudar meus pais para continuar os estudos, né, na cidade eu teria mais oportunidades de trabalho, né, de estudos e também de trabalho. Uhum. Então a senhora saiu de casa, foi para a capital Goiás, aliás, Goiânia, a capital? Foram duas mudanças. Aos 14 anos eu mudei para Pontalina. Uhum. Né, lá em Pontalina eu tentei trabalho numa agência bancária. Naquela época não tinha nenhuma mulher bancária. E eles diziam, não, o banco não tem estrutura para trabalhar mulher, só tem uma toalete, não tem estrutura. E aí, então era só homem quem trabalhava? Só homem quem trabalhava na agência bancária, né? E não abriram exceção para trabalhar uma mulher. E a senhora resolveu trabalhar do que, então, já que não tinha esse espaço? Como não tinha esse espaço, lá em Pontalina, eu comecei a minha carreira trabalhando de empregada doméstica. Uhum. Né? Depois de doméstica, eu trabalhei de recepcionista num consultório médico.
E fazia, às vezes, até trabalhos manuais eu fazia. Aprendi a bordar, aprendi a costurar. E como é que a senhora, então, no interior conciliava? são as opções que tem, né, para um trabalho profissional, né? Então, tudo muito pesado, né? Para a tenra idade da senhora com 14 anos. Como é que a senhora, então, conciliava esse trabalho com os estudos? Como é que era a sua rotina, o cansaço, o sono, enfim? Não era tanto assim, porque no interior o ritmo de vida é um pouco diferente, né? A pessoa para quem eu trabalhava, o casal para quem eu trabalhava, eles tinham... eles passaram a admirar aquele meu desejo de estudar, né? Então, eu trabalhava na casa deles até umas 3 horas da tarde. Ela era diretora, a pessoa para quem eu trabalhava, o marido era gerente de banco e a mulher era diretora de uma escola, de grupo escolar, né? Naquela época. E 3 horas da tarde terminava todo o trabalho e ia estudar e estudava à noite. Né? Então, era um cansaço, mas assim, não era aquele cansaço de modo a prejudicar o meu desenvolvimento ou perder noites de sono. Dava bem para conciliar. E qual foi o momento que a senhora pensou, não, eu quero fazer direito, né? Como surgiu esse interesse? Aí é uma história que eu considero bastante interessante. Eu sempre fui muito observadora. Então, tanto na época que eu morava na zona rural, meu avô, ele tinha muitas amizades com políticos, com advogados, né? E também, quando eu mudei para a cidade, uma coisa que eu observava muito era o status das pessoas que atuavam na área jurídica. Então, você tem uma cidadezinha do interior, você tem o padre, né? O padre, o pastor da igreja, o promotor de justiça, o juiz e os advogados, né? São as grandes autoridades de qualquer cidade do interior, né? E eu observava muito, eu achava muito interessante o papel e o status dos advogados. Né? Naquela época, na minha cidade, não tinha advogada, tinha advogados. E um outro fator que também contribuiu, a Pontalina hoje tem 17 mil habitantes. 23 mil habitantes ela tem hoje. Né? Naquela cidade não tinha opção de lazer e nem opção cultural. Tinha um cinema, que era uma sala de cinema, e uma das opções culturais era o Tribunal do Júri. A gente falou opção cultural. Era o evento da cidade pequena. Era o evento. Né? Então, eu ia sempre assistir às sessões do Tribunal do Júri e ficava observando, né, as falas do promotor, do advogado, e achava muito interessante. Me identifiquei, né, com as teses jurídicas, as questões jurídicas, e esse veio social, que não deixa de ser o Tribunal do Júri, né? Então, foram fatores que contribuíram muito para a minha opção de fazer direito. Eu já saí de Goiânia, com 18 anos de idade, eu me mudei de Pontalina para Goiânia, também para continuar os estudos. E na faculdade, como que foi, né? Como que a senhora se sustentava? Nessa época, ainda trabalhava como empregada doméstica? Em Goiânia, eu trabalhei... Quando fui para Goiânia, eu fui para uma casa de família, então a gente fazia uma troca. Eu morava na casa de família e ajudava na casa e não contribuía com as despesas da casa, né? E aí eu comecei a minha carreira em Goiânia. Trabalhei nesse escritório de advocacia de secretária, depois trabalhei de recepcionista numa empresa de construção civil, e depois trabalhei de secretária executiva numa revendedora multinacional e fui secretária executiva quase 7 anos. De lá, eu tirei toda a minha base redacional de hoje, que serviu para toda a minha carreira, né? Ótimo. E, ministra, nós sabemos que o direito exige a atualização constante, né? Como é que a senhora fazia para conseguir se atualizar e conseguir estudar e ainda fazer esse investimento? A senhora já pensou em desistir?
Quando eu ingressei na faculdade, foi uma faculdade particular, eu fiz crédito educativo, eu fui das primeiras a ser beneficiada com o que naquela época chamava crédito educativo. Mas sempre tem essa dificuldade, né? Aqueles livros que o professor adotou, e agora, né? Isso. Mas tem uma questão muito interessante que eu gosto de falar para incentivar as pessoas a estudarem. Numa sala de aula, tem alunos com diversas vertentes, né? Quando um colega ou uma colega percebe que tem um aluno ou uma aluna muito esforçada, que quer muito aprender, que quer muito romper com o sistema, né? Todo mundo ajuda. Então, eu conto com a ajuda, assim, de todos que me rodeavam, desde que eu morava no meio rural. Nessa época, a senhora morava sozinha, já era casada, tinha filhos, enfim, onde é que estava a família aí, né, naquela época? Eu me casei bem depois. Eu me casei quando estava já terminando o curso de Direito, a graduação, né? Na minha graduação, nas minhas fotos, eu apareço grávida, estou grávida da minha primeira filha, que é a Patrícia, terminando já o curso. Que tem 42 anos hoje. E depois tive a Lorena, que hoje tem 39 anos. E aí é que entra no cenário a família, né? Ali no final do curso da graduação em Direito, que eu tenho a minha primeira filha, que eu fico grávida ainda na faculdade, e depois a segunda. E, ministra, quando a senhora terminou a graduação, a senhora já estava no mercado de trabalho? Já estava inserida nesse escritório de advocacia que a senhora passou, fez estágio? O escritório é uma outra história bem interessante. Eu estava na sala de aula, um professor de Direito do Trabalho, que se chamava Raimundo, né, falou, olha, o advogado tal, trabalhista, está procurando uma estagiária, uma pessoa para estagiar. Aí eu levantei a mão, falei que eu tinha interesse, ele me apresentou para o advogado e eu pedi demissão da multinacional e fui trabalhar de estagiária no escritório de advocacia. Isso com 1 ano e meio de casada, mais ou menos. E aí a senhora entrou no mercado de trabalho, depois continuou nesse escritório? Depois continuei, não, nesse escritório eu não continuei por uma questão, já que estamos falando de direito das mulheres, né, por uma questão, inclusive, de discriminação com relação à maternidade, que é um problema que a gente enfrenta até hoje. Né? Até hoje, exatamente. O advogado com quem eu estagiava, ele disse, você fez opção de ter filhos, né? Eu falei, fiz. Não tinha como negar que eu estava grávida, né? Sim. Ele, pois quando você tirar a sua licença, eu queria te pedir para você conseguir outro lugar para você trabalhar, porque aqui é muito complicado, né? Você vai precisar dedicar a sua filha e não é a mesma coisa. Falei, tudo bem. Infelizmente é uma situação Aí eu tirei a licença maternidade, nasceu a Patrícia, né? E quando terminou a minha licença maternidade, eu consegui outro escritório, eu fui para outro escritório. E falando em família, como que a sua família reagiu em cada passo que a senhora deu, né? Quando a senhora conquistou o diploma, quando a senhora estava inserida no mercado de trabalho fazendo o que ama, né? Qual foi a reação da sua família? Era muito interessante. Eles comemoravam muito o papai. Ele ficava todo feliz, radiante. E a mamãe também, aí os irmãos também, né, todos comemoravam muito e ficavam muito felizes. Eles são meus... Orgulho da família, né, ministra? Eles são meus queridos, né? A gente sempre... Papai não veio na minha posse no TST porque ele tinha Parkinson. Ele não gostava muito de
de lugares que tinham muitas Multidão, pessoas, né? E ele veio depois me visitar no gabinete. Aí meu gabinete enorme, né? Ele chega lá, senta e perguntou assim, quantas pessoas trabalham aqui? Falei, papai, aqui no gabinete? Não, aqui nessa sala. Oh, que lindeza! Falei, nessa sala só eu. Aí ele achou assim, né? Meio despropositado, né? Como é que uma pessoa só fica naquela sala enorme? Ministra, a senhora, antes de se tornar ministra da maior corte trabalhista do país, a senhora trabalhou, então, tem essa trajetória como doméstica, enfim, secretária executiva de uma multinacional, depois, enfim, estagiou em escritório de advocacia, atuou na advocacia, inclusive trabalhista, durante 30 anos. Isso. Atuando tanto do lado dos empregadores quanto dos empregados. A senhora considera, então, que essa sua experiência na advocacia trabalhista contribuiu e ainda contribui na sua atuação enquanto ministra do TST? Contribui muito. E eu me sinto, assim, uma pessoa privilegiada, porque nas cidades, nas grandes cidades, a gente não tem esse modelo de alguém que advoga para a empresa e para o empregado. Ou o escritório assume a defesa de empregados ou assume a defesa de empresas, né? De empregadores. No interior é um pouco diferente. Para sobreviver da advocacia, o que o advogado ou a advogada precisa? Ter ética, né? Ter princípios e assumir uma linha que seja uma linha que dá respeitabilidade, e aí inclui atualização, estudos, dedicação, né? A atualização constante, mas nunca encontrei incompatibilidade em atuar para a empresa e para empregados. E isso me dá uma experiência para atuar no Tribunal Superior do Trabalho muito grande. Quando eu vou analisar, por exemplo, um processo que é uma revelia do empregador, né? O empregador que não compareceu à audiência, que foi condenado. É uma situação com a qual eu lidei como advogada, né? Aí tem uma outra situação de um trabalhador rural que trabalhou 30 anos e aí ele foi despedido por justa causa. É uma questão que também eu já lidei com aquela situação, né? Então, eu fico muito confortável para decidir, porque no Tribunal Superior é uma instância extraordinária. A gente não lida com a prova, né? O que a testemunha disse? A gente lida com as contrariedades à jurisprudência, lida com as contrariedades à Constituição Federal e às leis, né? Exatamente. Então, eu me sinto muito confortável, porque ou eu estou numa esfera técnica, onde eu estou fazendo análise técnica, né? Ou eu tenho que, para interpretar, se utilizar daquilo que eu acumulei, e esse meu acúmulo, ele se transforma no meu olhar, né? Que é o meu olhar para a sociedade, que é o meu olhar para o processo, que é o meu olhar para a pessoa que está por trás do processo. Nós estamos falando da senhora, né, atuando como ministra do TST, mas como é que veio a indicação também ao TST? Como é que foi esse processo que a gente, né, está super curiosa para saber? O ingresso 1º de março de 2011 na vaga destinada à advocacia. A advocacia, isso. Completou 12 anos esse ano. Uhum. Foi muito interessante, porque eu já havia concorrido lá no TRT de Goiás, que é o TRT da 18ª região, eu já havia concorrido a uma vaga do 5º Constitucional para desembargadora lá do TRT. E eu não fui incluída na lista da OAB, né? Porque, infelizmente, a Ordem dos Advogados, às vezes, ela deixa de selecionar pelo seu trabalho, pelo seu currículo, e entra questões também políticas, né? A doutora Adelaide, ela não apoiou a nossa chapa, né? E agora está aqui pleiteando uma vaga para o tribunal. Então, essas coisas acontecem, né? E aí foi um processo assim, bastante interessante. Eu
considerei normal, você concorre, é normal, continua a vida, né? E eu não entrei na lista da OAB de Goiás. E o presidente da OAB de Goiás, nessa lista que eu não entrei, ele passou a ser diretor-tesoureiro da OAB Federal. E ele um dia me telefonou me convidando para concorrer. Ele falou, olha, tem uma vaga, foi publicado o edital, nós da OAB estamos fazendo convites para alguns advogados no Brasil inteiro, não era só para mim, no Brasil inteiro, porque a gente tem interesse que para o Tribunal Superior do Trabalho, para essa vaga do Tribunal Superior do Trabalho, vá advogadas que tenham a experiência que a senhora tem, né, e tudo. E eu procurei a família, reuni a família e resolvi concorrer no processo, né? Eu entrei na lista da OAB Federal na última vaga, são 6 vagas, eu entrei na última vaga e entrei na lista tríplice do Tribunal Superior do Trabalho, concorrendo com um advogado de São Paulo e com um advogado do Nordeste, de Alagoas. E fui escolhida pelo presidente Lula, faltando 21 dias para terminar o segundo mandato dele. E fui nomeada pela presidenta Dilma. E a senhora era a única mulher nessa lista tríplice? Na lista sextupla, sim. Sextupla e na tríplice? Na sextupla e na tríplice. Era a única mulher. E, ministra, a senhora, né, agora pontuou sobre isso, essa questão que a senhora viveu aí na OAB. E também tinha falado da questão que a senhora enfrentou no escritório de advocacia, né, por conta da gravidez. Além desses fatos, a senhora já enfrentou algum preconceito na vida por ser mulher? Muitos. Mas eu tenho vários. Começa com esse do emprego, né, em Pontalina, em que era um banco mineiro, bem tradicional, mas não houve nenhum esforço, nada, para que pudesse adaptar a agência para ingressar a mulher, né? Uhum. Não tinha interesse. Não tinha interesse, não tinha esse esforço. Na advocacia, eu sofri muita discriminação com a questão da maternidade. Por exemplo, eu era conselheira da OAB. Eu fui conselheira, fui diretora, fui presidente da Associação de Advogados Trabalhistas. Eu sempre primei muito pela atuação no coletivo, né? Em favor do coletivo, pelo coletivo. Então, às vezes, eu estava numa sessão da OAB, aí ligava a minha filha. Mãe, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Elas eram criancinhas, né? Então, sempre tinha uma crítica de um colega da direção, dizendo, tá vendo? Né? Sai para atender telefone. Porque a nossa vida de mulher, não é porque nós somos as 4 mulheres aqui presentes, mas existe um acúmulo muito grande, né? Isso tem pesquisas, tem tudo. Por exemplo, trabalho de cuidado, mulher trabalha 58 horas por semana, porque a ela cabe o trabalho de cuidado, né? Na sua... não é regra, mas em regra, né? Isso, No Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo. Então, às vezes, a gente está na sala de togas, fazendo uma discussão, né? Aí tem 2 ministros fazendo uma discussão sobre uma tese jurídica bem complexa. Ele olha para o colega do lado, para o que está atrás, para o que está do outro lado dele, mas dificilmente ele olha para a colega mulher para discutir essa tese complexa, né? Diferentemente se ele precisar da indicação de um médico ou de um dentista, né? Porque aí ele vai perguntar à colega mulher, né? Porque a colega mulher, ela sabe todas essas coisas. Né? Realmente essa discriminação é bem sutil. É muito sutil. E quanto mais elevada a posição, nós que estamos em função de poder, né? Porque no judiciário, hoje no judiciário trabalhista principalmente, ingressam mais mulheres. Então, tem mais de 50% de mulheres. Por quê? Ingressam por concurso, por esforço da mulher, quádrupla, quíntupla jornada, né? Ela cuida do filho, cuida da casa, cuida de tudo, cuida do familiar doente e consegue aprovação no concurso. Agora, quando o assunto é função de poder, esse índice cai para 18%. Uma coisa que eu questiono, eu tenho falado muito para mulheres,
na UAB, no Judiciário Trabalhista mesmo, no âmbito dos tribunais, eu faço até um questionamento. Nós, mulheres brasileiras, somos a maioria do eleitorado brasileiro. No entanto, a gente prefere votar em homem, né? Homem para presidente, homem para senador, homem para deputado federal, homem para governador, homem para prefeito. Parece que é algo que já está arraigado, não é? Na gente, né? Bom, a gente andou fuçando, não só a vida da senhora para poder nos prepararmos para essa entrevista, a gente andou stalkeando o que a gente chama de stalkeando as suas redes sociais, ministra. Olha, esse foi um bom motivo. Bem ativa nas redes sociais. Meu Deus do céu. E aí, eis o motivo que a gente andou aí stalkeando as redes sociais da senhora. Essa foto foi no meu apartamento de Goiânia, que eu mantenho, né, a moradia em Goiânia, e por uma razão. Quando eu tomei posse há 12 anos atrás, a Patrícia, minha filha, essa que aparece sorrindo aí, a terceira, eu falei, Patrícia, eu vou... Ali no meio, né? Eu vou ter moradia só em Brasília, porque é oneroso, né, você ter 2 casas. Ela falou assim, mãe, se você mudar para Brasília e não tiver a casa aqui... os meus filhos não vão ter referência de vó. Então, eu mantenho um apartamento em Goiânia em nome de ter referência de vó, né? Nós preparamos uma surpresa para a senhora. Por favor, podem colocar aqui no telão para a ministra. Vovó, temos muito orgulho de você. Te amamos. Dela, você é uma pessoa admirável. Como mãe, como filha, como profissional, como irmã. Não sei nem como você dá conta de tudo. Acho que é uma capacidade que céu sobre a sua vida. Um beijo. Ai, que gracinha, meu Deus. Tem mais. Tem mais surpresa. Falar sobre a trajetória profissional da minha mãe, de como isso nos influencia, nos orgulha, é um tanto desafiador, porque pode nos levar para um lugar de senso comum. Isso porque a história, ela já fala de força, de determinação, de garra, de coragem, de lutar para alterar uma estrutura social tão arraigada, a qual parecia estar fadada a limitá-la. Mas o que mais chama a minha atenção, lá dentro do meu coração, é porque é uma história que fala de amor, que fala de empatia, que fala de justiça. Então, o que ela me ensinou é que é possível ser forte, ser doce, ser guerreira e ser gentil, lutar por um sonho e carregar um monte de gente junto, sem deixar para trás nenhum escombro. Então, essa história, para mim, é sobre amor, empatia e justiça. E são valores que ela deixou gravados no meu coração. São maravilhosos. Eu tenho, assim, uma meta que eu procuro viver. Às vezes as pessoas falam, você é vencedora. Eu estou em construção ainda, né? Mas eu não me consideraria vencedora se eu não conseguisse conciliar, né, a minha carreira, a minha vida profissional com a minha família, né? Com a família, com os amigos, com as pessoas que eu amo. Só temos a agradecer, então, a senhora a participação. Parabéns pela brilhante história inspiradora. Muito obrigada. A minha gratidão também pela oportunidade. Eu considero uma excelente oportunidade que é dada pelo STJ, por vocês, por 3 em 1. A gente que agradece. Agradecemos e muito. E agradecemos também a você que nos acompanhou e esteve conosco em mais um 3 em 1. A gente se encontra no próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal.